Bem-vindos ao nosso podcast Uma Questão de Mindset, onde vamos abordar temas sobre saúde estética, enfermagem, gestão e mentalidade no negócio. Convidamos-te a entrar na nossa sala e a assistir à nossa conversa. Bem-vindos ao episódio 28 do nosso podcast Uma Questão de Mindset, e hoje vamos falar sobre um tema muito interessante, que é se tu por vezes te sentes bloqueada. E o que é isto de te sentir bloqueada? Há vários prismas que nós queremos trazer aqui, mas essencialmente abordar aqui um tema que é muito pertinente quando nós somos empreendedores, que é se tu estás mais tempo no movimento ou se estás mais tempo na ação, porque movimento e ação podem parecer muito semelhantes, mas são diferentes, e no movimento tu estás muitas das vezes só a reter informação, a ganhar conhecimento, a fazer formações, a criar ali alguma base de experiência, mas depois, quando vais para a ação, é que realmente tu consegues ter resultados, é quando tu colocas as coisas em prática. E o que é que acontece muitas das vezes a nós, como empreendedoras? Acabamos por nos perder um bocadinho na parte do movimento e parece que estamos só em movimento, mas depois não criamos realmente ações que nos vão levar ao resultado. Isto, em termos de negócio, é muito importante que não aconteça, não é? É importante que nós estejamos mais tempo na ação, a executar, porque só quando nós começamos a executar é que nós depois conseguimos melhorar algo. Então, se nós não colocarmos em ação, não começarmos por algum lado, nós nunca vamos ter a oportunidade de melhorar nada. E lá vem aqui os bloqueios e aqui esta sensação de muitas vezes frustração, porque depois os resultados não são tão bons como nós esperávamos, e no fundo sentimos que estamos sempre em movimento, ou seja, não paramos, mas não estamos a fazer ali nada e concretamente que nos gere um resultado. Isso aliado ao facto de estarmos a fazer sempre a mesma coisa, mesmo quando não vemos resultados, e continuamos a insistir e a persistir naquela mesma ação que estamos ali a ver que não nos traz resultados, ou seja, parece mais uma vez que estamos o quê? Bloqueados ali. E no fundo, quando queremos um resultado diferente, temos que ir buscar aqui comportamentos diferentes, ações diferentes para conseguir ver outro resultado. Esta é a minha percepção, Adriana. O que é que tu me tens a dizer sobre isto? Fala aqui um bocadinho comigo sobre isto. olha, isso faz-me lembrar muito a velha frase de uma pessoa não pode ser diferente se continuar a fazer a mesma coisa. E isto é óbvio, não é? E nós temos estes exemplos no nosso dia a dia, não é? Portanto, uma pessoa que pretenda, por exemplo, emagrecer, se ela continuar a alimentar-se de uma forma incorreta, não saudável, ela não vai conseguir ter esse objetivo, por muito que ela o deseje. E para outras situações é a mesma coisa. Portanto, quando nós pretendemos alcançar um resultado diferente, nós temos que implementar ações diferentes, comportamentos diferentes, fazer os próprios testes. Muitas vezes até temos ideia de fazer algo diferente, mas não temos bem a certeza se aquele método que nós estamos a idealizar ou que queremos colocar em prática é o método ideal. Mas então, e se vocês testarem? Pelo menos já sabem se o teste é positivo, se é negativo, se têm que o repetir mais vezes, se têm que ter, como se faz nos ensaios clínicos, um grupo de controle, um grupo de estudo, e isto tem que acontecer. Portanto, tem que haver a ação, tem que haver testagem, porque sem isto a pessoa vai se permanecer no mesmo sítio, a desejar resultados diferentes, mas também não faz nada para os conseguir. É muito na base de começar a implementar, começar a colocar em ação, começar a ser proativo e ativo também, e não, mais uma vez, olhar para passar tempo nas redes sociais, a ver o sucesso dos outros, a colocar problemas no seu próprio sucesso que não está a acontecer, e por aí fora. Ou seja, deixem-se disso, comecem a colocar em prática, façam os vossos erros, se possível, obviamente. Se tiverem a oportunidade de ter um caminho mais rápido e traçá-lo de uma forma mais objetiva, estarem junto de mentores, pessoas que já conseguiram alcançar isso, e vocês dessa forma não terem que cometer tantos erros, portanto, aprender com os erros de pessoas que já passaram por lá e têm mais experiência. Isto é uma parte estratégica, não é? Que nós podemos fazer, mas se não tiverem essa oportunidade, obviamente que o caminho vai ser muito mais lento, vão cometer muito mais erros. E o apoio também, quando os erros surgirem, também não é o mesmo, não é? Uma pessoa que esteja sozinha a tentar fazer a sua experiência, está sozinha também nos resultados, está sozinha nas suas questões, está sozinha nos problemas, em todo o processo. Agora, se forem acompanhadas por alguém que já traçou esse caminho, o caminho também é muito mais fácil, as questões são muito mais
facilmente resolvidas e o resultado espera-se mais rápido. No entanto, também ele só acontece se vocês começarem a colocar em prática aquilo que estão a aprender com a vossa mentora, com a vossa professora, com a vossa coach por aí fora. Óbvio, não, esta é a parte de colocar em ação e não estar sempre em movimento nas formações contínuas. É importante, nós sabemos disso, mas estar em continuamente formação e formação e não aplicar esse conhecimento não nos vai trazer diferença alguma. Pelo contrário, vão ficar sempre estagnadas. A única diferença é que têm uma parede mais cheia com um quadro lá atrás com um certificado de presença. Só isso. Completamente, é verdade. E olha, interessante também abordarmos aqui a parte de, por exemplo, um livro, quando nós lemos um livro e Sim. não o colocamos em ação, não é? No fundo, existem sempre ilações que se tiram dos livros e nós devíamos fazer a leitura de um livro de forma mais ativa, em que tiramos notas, em que vamos buscar os insights principais, A no fundo, estudar o no livro, não é? final até... Diz? A estudar o livro. Exatamente, como se Exatamente. estivéssemos exatamente a estudar aquilo tudo que o autor está ali a escrever para nós. É claro que não estamos a falar de livros de romance, estamos a falar de livros com um teor mais técnico, mais na base de ganharmos conhecimento, mas em qualquer livro que a gente leia existe sempre uma moral da história, existe sempre aqui muitas analogias que podem ser feitas até para os negócios. Por isso aqui a questão é mesmo tu conseguires refletir sobre aquilo, conseguires tirar, absorver aqueles insights principais. No fim do livro, era interessante fazermos sempre aqui um resumo daquele livro e conseguir entender aqui o que é que eu consegui captar aqui de informação e como é que eu posso agora pôr isto em prática até no meu negócio. Isto é o interessante de ler um livro, porque senão vai ser mais um na prateleira atrás de nós também a fazer bonito, como eu também tenho aqui alguns, é um facto, mas não passa disso, percebes? Ou seja, o conhecimento, se ficarmos só pelo conhecimento e não o colocarmos em ação, não o implementarmos, realmente o conhecimento não se efetiva, não se traduz em nada Sim, e por isso não vai trazer qualquer resultado. O exato. acreditar é super importante, é um ponto fundamental, sem dúvida, tal como o conhecimento, mas se nós depois não colocarmos ações concretas em prática, nada vai acontecer de diferente. E eu É, vejo que sim. existe muito isto na sociedade hoje em dia, a dificuldade em entender que não é só olharmos para os outros e constantemente nos compararmos, não é? Que acabamos de fazer isso nas redes sociais constantemente. Não é só fazer isso que nos vai levar a algum lado. Claro que é importante nós até vermos as histórias de outras pessoas e entender como é que ela conseguiu alcançar aquilo, isso sim, tomar aquilo como um exemplo, até estudar a história daquela pessoa, entender qual foi o percurso dela e colocar em prática as mesmas ações que aquela pessoa colocou. Porque Exato. certamente não foi haver pessoas no Instagram ou no Facebook ou no TikTok ou por aí fora que Sim. conseguiu criar alguma coisa no negócio dela. Sim, são histórias que servem de inspiração, servem de exemplos. Obviamente que nós temos outras pessoas que, precisamente, usam essas histórias de grandes empresas ou de grandes pessoas que fizeram a diferença na sociedade ou numa determinada área e é uma fonte de inspiração. Acaba por ser um percurso a fazer, obviamente sempre adaptado àquilo que nós somos como pessoas, aquilo que é o nosso negócio e por aí fora. Mas lá está, a diferença é que elas se colocam em prática e não estão sempre ali à espera de concretizar um sonho, como se de um sonho se tratasse. Basicamente é isso, não é? Porque sonhos nós temos muitos agora. Viver o sonho é completamente diferente. Isso significa que a pessoa inicialmente pensou, acreditou, começou a estudar sobre isso, começou a colocar em prática, começou a fazer testes, a ter erros, a ter sucesso com os erros, com as falhas, com os medos. Às tantas, a procurar alguém que, olha, se calhar se eu quero ir mais rápido, então vou procurar esta pessoa já andei a estudar, parece-me interessante, já passou por aquilo que eu quero atingir, vou fazer este atalho e o processo vai se desenvolvendo um bocadinho mais rápido e depois passa de ter o sonho para viver o sonho, que é completamente diferente. E nós sabemos que existem pessoas que passam anos, a vida toda, a viver não, a pensar no sonho e nunca o experienciaram, como se aquilo fosse tão longínquo. E afinal, a única dificuldade que houve ali foi perceber que faltou atitude, faltou acreditar, faltou correr atrás muitas outras expressões que nós costumamos ouvir e que pensamos, oh, mas eu não consigo, mas há alguma coisa que me está aqui a bloquear. Não Vêm passam de vêm bloqueadores. as desculpas todas, não é? Vêm as Sim, desculpas, aquelas todas que nós temos guardadas, parece que num baú,
E é, olha, é o momento, agora vem, olha, a desculpa do não tenho tempo, não tenho dinheiro, mas isto não dá para o meu negócio, eu estou noutra zona do país, isso não serve, mas não vão testar, não vão lá pôr em prática e perceber se realmente não serve ou se aquilo não passa de Sim. desculpa. Porque é uma frase muito simples que eu acho que tu também partilhas comigo, que é incrível, que é a mente mente. A nossa Sim. mente está constantemente a mentir-nos. Estas desculpas que eu estou aqui a falar, não é? No fundo são isso, são as mentiras que vem o nosso medo falar connosco e dizer-nos, não, não faças isso, porque olha, aqui para ti não vai resultar. E nós devemos pôr sempre em questão aquilo que nós estamos a pensar. Os nossos pensamentos automáticos têm que ser sempre questionados. E esses medos vão sempre existir. A diferença entre alguém que é empreendedor, efetivamente, e que procura algo mais e inovar e alcançar o sucesso com o seu próprio negócio, é exatamente essa, é conseguir ir por cima dos medos, ou seja, aquela frase do vai com medo Arriscar. mesmo, não é? Exatamente, é uma pessoa que arrisca, que mesmo que tenha medo, percebe, ok, se estou a ter medo é bom, faz parte do processo, portanto vamos, e entretanto já ultrapassou esse medo e vão surgir outros, mas isso é inevitável. Erros e o risco vão estar sempre presentes em nós. Agora, a pessoa é capaz de lidar com isso? Se não é, se calhar não é considerada uma pessoa que consiga estar neste meio, não é? Porque este meio de empreendedorismo, de ter negócio e tudo mais, exige muito trabalho, muito esforço, nós isso já sabemos, mas também exige muito esta gestão do medo, de interpretar o medo, de perceber se realmente o risco é um alto risco, é um médio risco, é um baixo risco, o que é que eu consigo fazer? Isto tudo tem interpretações e depois que nos levam a tomar decisões boas ou decisões más, ou acelerar menos o processo, tanto faz, mas estas interpretações têm que estar presentes e a pessoa tem que ter vontade, acima de tudo, de querer chegar ao objetivo. Agora, se não tiver, também é manter-se onde está e não pode chorar por isso. Atenção, não pode chorar. Pois, o que me chateia mais nessa parte é um bocadinho isso, é a parte da vitimização, e ainda falei isto recentemente nos meus Sim, stories, porque realmente isso é que não leva mesmo a lado nenhum. Nós chorarmos e nós queixarmos-nos e nós vitimizarmos quase como se a culpa é sempre do outro, do mundo ou de alguma coisa abstrata, mas menos de nós. Então é necessário nós assumirmos a responsabilidade da nossa vida, é necessário que a gente entenda que tudo, praticamente tudo, vai depender de nós. Eu não digo que não possa existir um mínimo fator de sorte, que possa existir aquele estar na hora certa, no momento certo, no local certo, não é? E surja sim, uma oportunidade e tu a agarres. Pode existir, não digo o contrário, mas eu acho que não é a maioria dos casos e que muitas das vezes essas oportunidades até acontecem na nossa vida e nós nem as vemos sim. passar, porque não estamos com esse mindset, não estamos com uma expansão de consciência que permita que a gente veja aquela oportunidade. E às vezes a diferença está mais aí do que propriamente no fator sorte, barra oportunidade, vá. Por Não, isso, e não só, sim, a própria sorte, eu costumo dizer, a própria sorte constrói-se e conquista-se. Ou seja, eu também não acredito muito nesse fator sorte, acredito que nós nos colocamos na sorte. É exatamente. mais isso, nós colocamos no terreno onde está plantada a sorte, dito assim. E aí, ok, eu posso concordar, mas lá está, foi intencional. Nós fomos falar com aquela pessoa para ter uma retribuição, quer seja do conhecimento dela, quer seja da experiência, do que ela nos tiver para dar. E depois surge uma oportunidade, imaginemos de emprego, ou uma oportunidade de melhorar o serviço. Foi sorte? Não, nós colocámos à beira da sorte, só fomos procurar. Claramente, claramente. E isto muitas das vezes é assim, com estas ofertas de emprego que estás a dizer, é Sim, realmente nós temos tido aquela escolha se calhar levou a que nós depois conseguíssemos alcançar aquela oportunidade, que a maioria das pessoas chama isto de sorte, mas isto se calhar não é assim tão sorte, não é? É realmente tu aproveitares a oportunidade, mas a sim. oportunidade surge na vida de tantas pessoas e passa-lhes ao lado, porque elas nem É sequer, nem inacreditável. sequer estão disponíveis para ver ou se virem uma oportunidade, elas vão dar todas as desculpas do mundo para afirmar com toda a certeza que aquilo não foi uma oportunidade, negar até à morte, aquilo não foi uma oportunidade, Sim, porque realmente não querem ver aquilo.
E por isso, acima de tudo, acho que tem que existir aqui, como tu disseste bem, uma proatividade, mas também uma atividade, uma ação de forma ativa no dia a dia, para que os resultados venham. E não é do dia para a noite, não é como muitas das vezes pinta nas redes sociais, que de repente crescemos de uma forma exponencial e toda a gente vende milhões, e somos todos ricos e fantástico e maravilhoso. Adoro todos esses cenários. Não estou a duvidar de que hajam pessoas que já o alcançaram de todo. Aliás, eu quero acreditar nisso, piamente, mas também não se fixem nisso, não foquem a vossa atenção no que é que os outros alcançaram. Utilizem os outros, como eu já disse várias vezes, que devem utilizar a concorrência. É vê-la como uma possibilidade de melhoria para vocês próprios. E no Claro, fundo aqui é a mesma sim. coisa. E analisar o próprio percurso, ou seja, aquela pessoa conseguiu vender, imaginemos, 1 milhão ao ano. Ok, e como é que ela fez? Ah, mas o negócio é totalmente diferente do meu. Tudo bem, há coisas que são idênticas, portanto vamos a tentar aproveitar e adaptar ao negócio. Ah, mas já tentei isto tantas vezes e eu não consigo e tenho estes problemas mantêm-se. E assim, ok, então, mas tu já tentaste todas as ferramentas que estavam ao teu alcance, tens outra opção e procurar novas ferramentas. Tu não conheces, tens que ir procurar alguém que conheça e que te ensine. Ah, pá, é simples assim. E lá está, é tudo uma questão de mindset, de ter um pensamento mais horizontal e não tão vertical, para perceber que nós temos limites, nós não sabemos tudo, não temos um conhecimento infinito, e quando nós testamos aquilo que sabemos e não funciona, então é porque temos que ir saber mais e temos que nos juntar a pessoas que o saibam e que nos ajudam. Pronto, nós não conseguimos viver isolados do mundo sem a ajuda de terceiros. E E é o isto que faz a ambiente. diferença. E o ambiente é extremamente importante. Nós já sabemos Exatamente. disso e cada vez mais conseguimos ver isso em termos práticos. As pessoas que nos rodeiam acabam por influenciar muito o nosso percurso. Por isso é que existem cada vez mais grupos de networking e de várias áreas ou até com áreas misturadas em si. É só uma questão de se procurar. Lá está, Sim. é a procura ativa das coisas, não é esperar que as coisas de repente nos apareçam à frente e por obra do Espírito Santo, e era fantástico, não é? O que nos saísse o Claro. Euromilhões. No meu caso é impossível porque eu nunca jogo, não é? Por isso não posso de todo esperar isso. Entendo que joguem e que esperem que aconteça na vossa vida, isso sim parece-me um fator completamente de sorte, mas não caindo Euromilhões, é preciso fazer acontecer. É E preciso. essas reuniões, desculpa, essas reuniões de networking são muito importantes porque permite ter, para já, partilhar as nossas vivências com outras pessoas, adquirir as vivências das outras pessoas, experienciar e partilhar tudo isso. E tu vais ter uma oportunidade no dia 19 de Abril, precisamente em Guimarães. Portanto, vocês, se já estão a pensar em ir, há muito tempo que gostavam de ir a um evento de networking, aproveitem, porque começa. Pode ser o vosso primeiro, o primeiro de muitos, e vão ver que faz toda a diferença estarem rodeadas de pessoas também com outras expectativas, com outras realidades, com outras experiências. Algumas são semelhantes a vocês, outras nem por isso, mas isso faz tudo parte da evolução e do crescimento de cada uma de nós. Se nós nos rodearmos, lá está, no meio de pessoas todas iguais, não vai haver ali grande evolução. Portanto, rodeiem-se de pessoas que sejam também diferentes e que tenham outras perspectivas para vos dar. E estes eventos de networking são maravilhosos. Portanto, pessoas que são de Guimarães, do Porto ou de outra parte do país, por favor, não percam essas oportunidades de se juntarem e de criarem ligações com outras pessoas. Completamente, com outros empreendedores que, no fundo, estão a passar ou já passaram situações semelhantes, obstáculos, desafios e também vitórias e sucessos, não é? E que poderão ter ali uma abertura que, se calhar, não têm num grupo de amigos ou de família, porque são pessoas que vivem outro tipo de experiências ou que têm outro tipo de mentalidade. Por isso, existe tanta coisa disponível no mercado hoje em dia que não é possível continuarmos a dar desculpas para não fazer algo. E lá está, fica a frase aqui para finalizarmos este episódio: se queres resultados diferentes, tens que fazer ações diferentes, tens que mudar alguma coisa no teu comportamento, porque senão vais continuar nos mesmos resultados, é impossível sair de onde estás. Por isso, Isso é certinho como a matemática. 1 mais 1 são 2 e daqui é igual. exatamente, Não, impossível ter resultados diferentes com as mesmas ações. Portanto, completamente. dia 19 de Abril, em Guimarães, podem contactar através do Instagram da Zita ou da Alice
e fazerem a vossa inscrição. E, portanto, é o meu conselho, é vocês juntarem-se. É verdade, eu Nós também fazemos aconselho. isso também, é a forma que nós temos de evoluir e como nós, outras pessoas que também são muito importantes em várias áreas de negócio e no mercado e tudo mais, as grandes empresas fazem isto, vocês têm é que ter este mindset de se eu quero alcançar, então eu vou ter uma mente de rico, uma mente de poder De e para isso, prosperar, claro, claramente. exatamente, vocês têm que ir atrás dessas oportunidades e esta é uma delas. Exatamente, e olha, só para rematar aqui, em relação ao episódio que nós falamos da Cosmoprof, não é? Uma das coisas que Sim, nós mais valorizamos foi exatamente este networking que nós conseguimos ter durante os 4 dias. Para mim foi incrível, foi a melhor verdade. parte de todas, porque sem dúvida que nós conseguimos ter conversas que nos conseguiram trazer novos insights, novas perspectivas, e é tão bom quando nós conseguimos ter uma conversa com alguém e conseguir até às vezes refletir sobre a nossa perspectiva, ao mesmo tempo sentirmos quase que nós até podemos às vezes ser a mais burra da mesa, mas isso faz parte, não é? Isto burra entre aspas, não é? Entre Mas aspas, sentir que sim. nós temos muito a ganhar com aquelas pessoas que estão ali a rodear-nos. Quando somos nós que sabemos mais do que todos os outros, nós não temos como evoluir, porque aquelas pessoas não nos vão trazer nada de novo que nós não saibamos já. Por isso, rodeiem-se bem e, sentindo-se bloqueadas, comecem a testar os vossos limites, a ir contra os vossos medos e a parar de procrastinar tanto e de ficar tanto no sonho, na mente, e sim colocarem em ação todas as vossas ideias. Concordo plenamente. Portanto, espero que este episódio de hoje vos tenha aberto um bocadinho mais a vossa mente. É tudo uma questão de mindset. Portanto, coloquem em prática os vossos sonhos e passem do sonho para viver o sonho. É fundamental esta parte. E ficamos por aqui. Obrigada Sim. e até ao próximo episódio. Até ao próximo episódio. Segue-nos nas redes sociais e deixa nos comentários a tua opinião, que apesar de não podermos responder, prometemos ler todos com atenção. Gostamos de ter o teu feedback. Se gostaste deste ou outro episódio, classifica-nos com 5 estrelas. E se achares que alguém está a precisar de ouvir este episódio, partilha com essa pessoa ou nas tuas redes sociais.